como eu havia dito, pessoal, em época de eleição sempre acontecem as mesmas coisas, tá? Sempre acontecem as mesmas coisas. Ou seja, ficam buscando alguma forma de atacar seus opositores. É isso que a política faz. O problema não é os ataques aos opositores. O problema é quando se usa de mentiras para fazer esses ataques. E muitas dessas mentiras começam aterrorizando o povo quanto a uma informação, né? Eles pegam uma informação, usam de mentira naquela informação, começam a atormentar a população. Por que isso acontece? Essa galera, eles se sentam em mesas redondas, enormes, e ficam trocando informações do que realmente causa alguma repercussão, de como eles vão fazer esse ataque. É uma guerra, gente. É uma guerra, só que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Nem toda informação de guerra que você está vendo ali é verídica. Quando não se vai profundamente nos fatos, você não descobre a verdade, né? Então você precisa se aprofundar naquilo. Então não se atormentem com a primeira informação, porque você tem influenciadores digital que você pode ter uma carisma por esse influenciador. Não há problema nisso, ter carisma. O cara conta uma piada bem, o cara falou uma coisa muito bacana, né? Só que essas pessoas são passíveis a ganâncias, são passíveis a dinheiro, né? Gostam das suas vidas de prostituição, muitos deles. É dinheiro, farra e mulher. Essas coisas contaminam o homem, então você não vai esperar que essas pessoas tenham autenticidade quando o dinheiro bate a porta. Quando chega a mala de dinheiro lá e o cara fala assim: cara, eu quero que você fale desse assunto aqui para repercutir, né? Porque o objetivo é o quê? Manchar a imagem do outro governo, para que eu possa me beneficiar daquela informação, né? Como que eu vou atacar um governo quando ele faz coisas boas? Primeira coisa, eu tenho que desmerecer as coisas boas que ele faz. Então começa-se certas estratégias. E eu fico só observando a infantilidade, porque hoje em dia eles conseguem, com a infantilidade deles, mover uma massa muito grande. Esses caras promovem debates com pessoas que não conhecem nada de Brasil. Você promover um debate com uma pessoa que não entende, o seu objetivo é igual aqueles programas de televisão que você coloca uma pessoa para cantar, que você sabe que ela não vai cantar bem porque ela não faz aula de canto, você sabe que ela vai desafinar, mas você quer ganhar audiência e rir daquela pessoa, sem se preocupar que isso vai machucar o ego dela, sem se preocupar que isso vai machucar a personalidade dela e de repente vai levá-la até ao suicídio, né? Sem se preocupar com isso. É isso que esses programas abutres de televisão fazem. Então se imagina que essas pessoas, elas pensam apenas no sucesso, na fama, na audiência, e ela não se preocupa em nada com a vida daquela pessoa que foi ali com esperança, com sonhos. É exatamente como acontece na política. Não tão preocupado com a saúde, com a educação. Geralmente pessoas que têm opiniões sérias, você vai entrar no canal dela, ela vai estar falando de saúde, educação, né? E ainda tem gente que faz tudo isso e ainda politicamente é influenciado pro lado mal. Infelizmente, mas a maioria de pessoas que falam de educação, saúde, discute temas referentes a prejuízo na sociedade, né? Pessoas que realmente estão interessados em falar sobre injustiça social, sobre os acontecimentos. O povo vai só observando, mas mesmo assim a gente ainda tem que ter cautela, né? Porque aquilo tudo pode ser um jogo de cartas marcado, um atrativo para depois me enganar politicamente lá na frente. Ainda tem gente maquiavélica. Então esse povo se senta em mesas para estudar formas de ataques. E nessa era da informação, a desinformação ela caminha a passos longos
Porque a população, ela não sabe assimilar o que está sendo dito. Quando você vai falar, olha, o SUS está uma porcaria. Cara, se vai estudar a história do SUS, o surgimento, não é o SUS uma porcaria, são as pessoas que estão no comando daquilo. São os governos sujos que estão por trás daquilo, que não deixa o sistema de saúde funcionar, só para beneficiar a rede privada. A escola está ruim. Existe dinheiro, às vezes, para a escola, eles se recusam a utilizar, porque para beneficiar as particulares. Então, esse país é dessa forma. Vai ouvir falar do INAMPS. Você nasceu na era SUS? Procura saber um pouquinho, mais algumas décadas atrás, umas 4, 5 décadas, o que era o INAMPS. O INAMPS era ruim, mas era a única forma de saúde que tinha. Só o trabalhador de carteira assinada tinha direito a esse benefício previdenciário. Instituto Nacional de Amparo à Previdência de Saúde, um negócio assim. Procura saber um pouquinho ali, para vocês entenderem como o país avançou. E hoje em dia nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem vacinação dos seus filhos, que você faz teste do pezinho, que tem uma série de situações, a grávida é acompanhado, né? Tem remédio. Para chegar nesse nível, e com toda essa corrupção, sabe o que isso demonstra? Que nosso país é rico, que mesmo eles saqueando na mão grande, a gente ainda consegue ter alguma coisa. Agora, se a gente não tirar os corruptos do poder, eles podem se encalacrar lá e isso aqui virar uma máfia. E aí a gente vai virar Cuba saqueada pelos Estados Unidos, pela máfia americana, né, que colocava lá seus bordéis, seus cassinos, e os empresários, até o ponto de que surgem os personagens Fidel Castro e Che Guevara. Isso eles não falam para vocês. Porque o povo se revoltou com os Estados Unidos e tomou tudo dos Estados Unidos, por isso os americanos fizeram 70 anos de embargo a Cuba, que está a 185 quilômetros. E a Venezuela, onde entra nisso? A Venezuela foi uma ajudadora de Cuba no passado, assim como a União Soviética. Então, quando você não entende a história dos acontecimentos, você fica igual um papagaio proclamando coisas. Ah, vai para Venezuela, vai para Cuba. É o que eu me vejo. Aí tu pergunta, o que é Cuba? Não sabe nem que é uma ilha que está a 185 quilômetros dos Estados Unidos, porque nem sequer deu o trabalho de estudar. Ah, vai para Venezuela. Não sabe que os Estados Unidos e Reino Unido embargaram a Venezuela na crise do petróleo, prejudicaram, e agora vocês estão vendo os Estados Unidos tentando tomar uma nação, tentando tomar petróleo de uma nação, tentando roubar um país na cara de vocês. Mas vocês, se não estudarem, vai acontecer a mesma coisa no Brasil, porque quando ele estruturar a Venezuela, ele vai querer arrumar problema com a nossa Amazônia, com o nosso espaço aéreo, com as nossas águas, exploração de petróleo no mar. Você vai ver a nossa base aérea de Alcântara, que é a mais cobiçada do mundo, e vocês não sabem disso. Aqui se economiza 30% de combustível para qualquer missão espacial. 30% de combustível é milhões, né? E a inveja é que os Estados Unidos, onde vai, ele suga, ao ponto de o Brasil criar a sua própria moeda, do BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul e China, que seria uma moeda comercial para se livrar do domínio do dólar. Já estão dizendo até que o afundamento do Titanic, eu não sei se isso é real, né? Foi para mudar a economia, né? Que mataram ali os caras que eram líder lá, os ricaços dos bancos. Isso pode ser uma história, mas pode ser real. Depois eu vou pesquisar a fundo. Não vou ficar ouvindo as coisas e ficar vivendo daquela informação sem ir a fundo, sem procurar pessoas sérias para fazer aquela informação vir à tona, né? Sem saber se de fato aquilo é, para me poder fundamentar minhas verdades. Mas o povo não, fica igual tagarela, igual papagaio repetindo coisas que não sabe. Vai taxar o Pix. Um governo que isenta mais R$2.000, isenta vocês de pagar imposto de R$5.000, né? O que é isso? Quando você é assalariado, eu expliquei isso no outro vídeo, vou falar de novo porque a gente tem que ficar repetindo. Quando chegava no final nas suas férias, teu salário ultrapassava o teto do imposto de renda. Todo mundo tem que pagar imposto de renda. Você não pagava porque você pagava sem saber.
O imposto é retido na fonte. Muita gente não entende. A gente está falando do povo brasileiro. Trabalha escala 6x1, muitas vezes não tem muito estudo. E lá o patrão tira do seu dinheiro o imposto de renda, IRF, imposto de renda retido da fonte, porque o seu salário, juntando com as férias, ultrapassou de 3 mil, você pagava imposto. Aí o governo Lula viu isso e fez assim, agora vai ser 5 mil. Ou seja, ele beneficiou o trabalhador, porque ano que vem chegar a 3 mil e pouco, passou 4 mil, 4.900, ainda não tira dinheiro do teu. Então o teu patrão não vai tirar um imposto, porque ele estaria fazendo de forma ilegal. Ele não pode fazer isso, ainda mais que ele ia comprovar no contra-cheque um crime, né, se ele fizesse isso. Então o imposto não é tirado mais, porque o governo, pensando no trabalhador, elevou esse teto para que você não pudesse ser prejudicado. E ano que vem o salário vai para 1.620 e pouco, aí nas férias você pegaria e ultrapassar o teto. Então o governo aumentou para 5 mil para você não pagar imposto. E isso também nas transações, né, bancárias. Ou seja, se eu sou um trabalhador, um barbeiro, que ganha 20 mil por mês, que pode acontecer, né? O cara corta cabelo de ouro, aí a gente não sabe, não sei. Mas o cara movimenta. Ele tem que pagar imposto, só que ele está numa categoria de trabalhador autônomo, gente. Vocês têm que entender que o trabalhador de carteira assinada é uma coisa, o MEI é outra. Se o cara está movimentando esse valor, ele tem que apontar para a Receita Federal que ele é um microempresário. Ele é um pequeno empreendedor. Então ele vai ter um MEI que vai aumentar essa questão para 15 mil, entendeu? Ou seja, o governo entende que ele movimenta mais dinheiro. Então quando a Receita vê movimentações ali de acima de 5 mil e ele é MEI, ele só vai pagar se ultrapassar os 15 mil. Porque o imposto para um é diferente para outro. Só dando um exemplo, eu nem sei se é isso, se é esse 15 mil, eu vi essa informação, tem que até buscar. Mas cada setores, isso eu sei, tem isenções diferentes. Então, para o trabalhador assalariado, que não tem lógica um cara assalariado movimentar 30 mil em um mês. Ah, mas eu faço faxina, mas eu faço aquilo. Tudo bem, mas aí você vai ter que pagar o imposto. Porque todo mundo vai pagar o imposto. Agora, quando a gente fala em taxar o rico, ficam achando um absurdo. Porque o rico da lancha, do helicóptero, das coisas, não paga o imposto. Então, o rico pagando o imposto, ele vai estar cobrindo essa injeção que o governo deu para o pobre, de 5 mil, para poder equilibrar o país. Aí você acha mesmo que um governo, no seu último ano de governança, que está tentando ajudar, que você tem programa Pé de Meia, você tem FIES, você tem ProUni, você tem uma série de programas do governo tentando ajudar, e isso se você olhar lá, eu botei lá a quantidade de políticos de direita que tem, o governo tendo que mesclar com a sua influência no poder ali na máquina, mas quem está na máquina também é a direita, porque tem muito mais parlamentares de direita, muito, muito, muito mesmo, em relação aos de esquerda, no momento no cenário brasileiro. Então, se o cara fala assim, tá fazendo de errado, então por que vocês não neutralizaram lá dentro da Câmara? Vocês são maioria? Por que vocês não votaram contra? Então, ele se prevalece dessa falta de informação do povo para dizer para vocês que o governo Lula que está fazendo o erro, quando na verdade não é verdade isso. Um governo que está tentando ajudar o pobre não vai no último ano de governo ter um desgaste grande a ponto de ser mal visto. Então você tem que entender que a Receita Federal tem a sua autonomia para agir, né? Assim como a alfândega lá, o pessoal lá da alfândega bloqueou os bens lá, as joias que entraram e deu todo aquele trâmite. Por quê? Porque eles têm autonomia para atuar. E mesmo assim tentaram usar de influências políticas para tentar burlar o sistema. Mas os caras bateram o pé firme e cagou tudo lá. Então aquela resistência mostra que existe áreas de autonomia. A Polícia Federal agora investigando o Banco Master, com a esposa da Alexandre de Moraes envolvida ali, envolvida na questão dela trabalhar no banco, né? A gente tem que entender que ela está trabalhando no banco, aí já estão falando dos valores, não sei de onde estão tirando essa informação, mas parece que foi de uma informação que eu andei investigando, de um celular do cara, do Vacário lá, que foi apreendido, né?
mas é uma informação até o momento não tão consistente. E você tem que entender que o escritório de advocacia, ele está prestando um serviço para CEOs de empresa, para CEOs de empresa, né? Pessoas da alta classe, pessoas que têm muito dinheiro. E ali tem questões criminalistas. Quando aconteceu aí, um empresário acusou lá o dono do banco de alguma coisa lá, então acaba sendo uma questão da área criminal. E você sabe que um advogado criminal aqui fora ganha muito dinheiro. Imagina dentro de uma empresa. Então, quando fala assim, recebe a quantia de 3, não é nem 3 milhões e meio, acho que é 3 milhões e meio por mês. Tem que entender quanto que ganha uma assessoria em um banco semelhante, para saber se está tendo superfaturamento, se por que o banco paga tudo isso, se é pelo prestígio de ter a esposa do Alexandre de Moraes que pode resolver alguma coisa se o banco tiver treta, né? Mas até o momento não tem nenhuma treta, aparentemente, que o ministro Alexandre de Moraes se envolveu, né? Todas as informações são suposições. Né? E ali eu falo, não, que esse advogado, ele fez parte do governo Lula, né? E o advogado lá do banco, e tentam sempre envolver o governo Lula. Você está vendo que como é que eles fazem toda uma mescla para poder jogar a questão do STF, para poder acusar o governo, como se estivesse tudo numa bacia só de mingau, numa panela só de mingau. O objetivo deles não é a verdade, cara. O objetivo deles é usar daquilo ali, expor o máximo do que eles puderem, desgastar o máximo que eles puderem o governo. Ou seja, não há um objetivo de descobrir a verdade. São pessoas que não têm autenticidade, não têm verdade no coração. Quem quer descobrir a verdade vai pensar assim, cara, se existir alguma coisa errada ali entre o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa com aquela questão do banco, que sejam responsabilizados. Não importa se você tem carisma, não importa o que o cara fez, ele fez como juiz, se está errado tem que se consertar. Porque já é comum a gente ver esposas de juízes e parentes envolvidos com questões bancárias. E os bancos movimentam muito dinheiro. Ou seja, essas influências ocorrem também nos outros poderes, no legislativo e no executivo, quando essas pessoas têm os seus parentes trabalhando em certas empresas. Aí você vê um cara devendo milhões para o Brasil em imposto, cara que deveria ter pago aquele dinheiro que é nosso, né? O imposto é nosso. O cara desgastando e ainda recebendo incentivo fiscal. E ninguém fala nada. São coisas parecidas. A mesma coisa que você ter uma influência de um juiz no banco é você ter uma influência de um cara político numa multinacional, né? Por isso que o Sérgio Cabral foi preso, Sérgio Cabral, governador, né? Então você vê que a situação não está expressiva apenas a um dos poderes. Se vai bloquear em um, tem que bloquear nos três. Não podem parentes de políticos que têm cargos superiores a X trabalharem em certas empresas. Mano, quando a gente vai ver na prática, isso daí não tem lei para isso, tá? Não parece que não tem uma lei que diga que não pode. Então, se não tem lei, não há crime. Eu não acho ético, mas não há crime nisso. A não ser que se use de mover os pauzinhos para ajudar, como acontece aí. Se não existe crime, então estão fazendo um desgaste da imagem, né? Somente. Por quê? Porque todo mundo já devia saber que ela trabalhava lá antes, mas vão usar isso como trunfo somente na época da eleição. Ou seja, não se trata de querer a verdade, apurar os fatos, se trata de querer o melhor para o Brasil, não se trata disso, se trata de querer derrubar o outro do poder. E pessoas que fazem isso têm telhados de vidro muito maior. Pessoas que fazem isso têm situações muito mais encalacradas, pior do que quem está sendo atacado. E também por medo, porque em janeiro, eu estou falando, de janeiro para lá, vai ser a caça às bruxas. O governo está em desvantagem politicamente, a esquerda está em desvantagem, mas a vantagem é que estão com a máquina na mão e eles podem caçar todas as questões de emenda parlamentar. Tem uma série de coisas ali, cara, muito encalacrada.
E vou te falar, tem coisas que o governo nem mexe, sabe que existe e não mexe porque vai ver um desgaste político, porque também existe isso. O cara sabe que tem sujeira ali, mas será que vale a pena ir atrás daquilo ali? Eles vão atrás do que vale a pena também para se beneficiar politicamente. Todos os lados da moeda, né? É uma estratégia de guerra. E na guerra, a verdade é a primeira a morrer, né? É a primeira, o primeiro tiro é na verdade. Então, eles preferem ter desgastes que vão causar realmente impactos altos em cargos, líderes da Assembleia Legislativa, né? Senadores, pessoas que estão do alto escalão. Porque, tipo assim, é tanta sujeira que você pode escolher aonde você vai varrer. Você escolhe. Aí, se você várias cagadas, tu vai tirar os cocô maior, né? Então, é um país emperrado na sujeira. Não se tira da lama sem sujar as mãos, né? Não se tira da lama assim fácil. Não é fácil. Porque existe todo um aparato político que se protege, um sistema que está totalmente se protege. Tu faz uma parada lá, o cara vai lá e vota contra, e depois o presidente veta e fica mal visto, porque vetou